Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês, falo sobre algumas provas, faço alguns simulados e o vídeo de hoje é a nossa terceira parte do edital da IAN. Eu fiz um resumão sobre o edital da IAN, já tem 2 vídeos aqui no canal, vou deixar aqui linkado, assiste lá, dá uma revisão geral nos conteúdos de inglês, tá? Então, já deixa o seu like, que isso deu um trabalhão. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento agora e se inscreva, ajuda o canal a crescer, tá? Então, depois disso tudo, bora pro vídeo. Vamos lá, e agora a gente vai falar sobre os pronomes. A IAN, ela pede os pronomes sujeito, que é o subject, então ele funciona como sujeito da frase. Por exemplo, she is beautiful. Ela, she, is beautiful, bonita. Então o pronome nessa frase é o she. Eu vou deixar aqui a tabela com os outros pronomes, que é o I, you, he, she, it, we, you e they. Object é o pronome objeto e ele tem a função de funcionar como objeto. Por exemplo, Juan wants to meet her. Juan quer conhecê-la. Então esse her é o pronome objeto. E eu vou deixar aqui também a tabela dos pronomes objetos. Pronome possessivo. Ele tem a função de substituir o substantivo na frase. Por exemplo, my name is Rafael. And yours? Meu nome é Rafael. E o seu? Para eu não precisar escrever your name, eu boto só o yours, porque esse yours está fazendo referência ao name que eu já tinha dito antes. O possessivo adjetivo, ele acompanha o substantivo. Ele pega aquele substantivo no universo e dá uma ideia de posse para ele. Por exemplo, my house is big. A minha casa é grande. O pronome adjetivo aí é o my. Por quê? Se eu falar casa, house, pode ser qualquer casa. Mas quando eu digo my house, minha casa, essa casa deixa de ser qualquer uma e passa a ser a minha casa. E o pronome demonstrativo, tem a função principal de apontar uma pessoa, objeto, lugar, indicando ou mostrando a sua localização. Por exemplo, this is my friend. That is my bike. Aquela é a minha bicicleta. E agora nós vamos ver as preposições. A IAN pediu preposições de tempo e de lugar. As preposições mais conhecidas são in, on e at. E são essas que eu vou trabalhar, ok? Então vamos lá revisar as preposições. A preposição in, dependendo do contexto, ela pode significar dentro de, em, de, no e na. A preposição on, dependendo do contexto, ela pode significar sobre, em cima de, acima de, em, no, na. E o at, também dependendo do contexto, pode significar as, em, na, no. Regras e exemplos. Vamos lá. O in. A preposição in é utilizada nos seguintes casos. O in é para indicar tempo. Seja uma parte do dia, o ano, o mês, as estações do ano. Por exemplo, in the morning, de manhã. In the afternoon, à tarde. In October, em outubro. In the 2012, em 2012. In the summer, no verão. Mas preste muita atenção. Quando você quiser falar usando night, você não pode falar in the night, você vai falar at night, ok? Essa é uma das exceções. E o in, para indicar lugar, seja uma cidade, um país, um local. Por exemplo, in Brazil, no Brasil. In São Paulo, em São Paulo. In the kitchen, na cozinha. In the house, na casa. E quando você junta o in com o the, vira no, na, ok? Nos, nas. E agora vamos falar sobre a preposição on. O on, para indicar tempo, ele vai ser usado para datas específicas ou até datas completas. Por exemplo, on May 11th, em 11 de maio. On Tuesday and Thursday, na terça e na quinta. Então, quando for dias da semana, você também pode usar o on. E o on, com a ideia de lugar, ela vai dar a ideia que está em cima de, sobre alguma coisa. On the table, sobre a mesa. On the couch, em cima do sofá. On the bed, em cima da cama. E você vai usar o on para ruas e avenidas. Por exemplo, I live on Valadares Street. Eu moro na rua Valadares. Entretanto, se você for falar sobre o endereço completo usando o número, você usa o at. Por exemplo, I live at
300 Valadares Street. Eu moro no número 300 da rua Valadares. Agora vamos falar um pouquinho sobre o at. A preposição at, ela vai ser usada para falar sobre hora. Por exemplo, at 9 a.m., 9 horas da manhã. At 10 p.m., às 10 horas da noite. E o at também é usado para lugares específicos. Por exemplo, at the school, na escola. At the café, no café. At the Danny's house, na casa da Dani. Outra coisa que o edital também pede são expressões de tempo. E aí vou falar algumas expressões que você pode usar no presente. O now, que é agora, que é muito utilizado no present continuous. Always, que é sempre. Never, que é nunca. Today, que é hoje. Every day, todo dia. Daily, diariamente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. E no passado, a gente pode fazer o uso de certas palavras, como yesterday, ontem, the day before yesterday, o dia anterior a ontem, last night, noite passada, last year, ano passado, last month, mês passado, ago, que dá a ideia de atrás, por exemplo, 2 years ago, 2 anos atrás. Então gravem, a palavra last dá a ideia de passado, last year, ano passado, last month, mês passado. E o ago dá a ideia de atrás. 2 days ago, 2 dias atrás. E para expressar o futuro, nós podemos usar o tomorrow, que é amanhã, in the future, no futuro, next week, próxima semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano. Então, basicamente, no passado você tem o last e para o futuro você tem o next. Agora vamos falar um pouco sobre o some, any e no. O some, ele tem a ideia de algum, algumas, e é um uso específico. Ele é usado em frases afirmativas e interrogativas. Só que a interrogativa ela tem que expressar pedido, oferecimento ou sugestão. Então não é qualquer frase interrogativa. Por exemplo, I bought some books yesterday. Eu comprei alguns livros ontem. Would you care for some wine? Você gostaria de um pouco de vinho? Aí eu estou oferecendo alguma coisa. Então eu pude usar o some. O any, ele tem a ideia de algum ou nenhuma. Não é específico, tá? Enquanto o some é específico. E ele pode ser usado em frases interrogativas e frases negativas. Quando você for usar o any em frases afirmativas, ele tem o significado de qualquer. Exemplo, I don't have any money on me. Eu não tenho nenhum dinheiro comigo. A frase é negativa com don't, então eu tive que usar o any. Do you have any money? Você tem algum dinheiro? Aí eu não estou nem fazendo um pedido, nem oferecendo e nem dando sugestões. Eu só estou perguntando, você tem algum dinheiro? Tá? Então eu pude usar o any. E por último, any book will do. Qualquer livro serve. O any nessa frase afirmativa, ele está com a ideia de qualquer. Tá? Então o any pode ser usado em frases afirmativas, interrogativas e negativas. O no, por incrível que pareça, ele não pode ser usado em frases negativas. Porque em inglês não aceita dupla negação. Você não pode ter don't, didn't, doesn't e o no na mesma frase. Por exemplo, I have no knowledge of this. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. O no, ele tem a ideia de nenhum, nenhuma. Tá? Então essa frase, ela é afirmativa. Ela não tem don't, doesn't, didn't. Porque ela é afirmativa, mas ela tem uma ideia negativa. E o que dá essa ideia negativa? É o no. Outra matéria que a EAN pede é o there be, que é o there mais o verbo to be. E ela só pede there be, ela não diz se é presente, se é passado. Então, se você for usar no presente, você tem a ideia de singular usando there is, usa o verbo to be is. Se for ideia de plural, there are. Então, usa o verbo are. Mas se você for usar no passado, você usa there was, singular, there were, plural. Por exemplo, there is a boy reading a book under a tree. Há um menino lendo um livro embaixo da árvore. Afirmativa, singular. Se você quiser fazer a negativa, aí você bota o not. There is not ou there isn't, ok? There are 6 billion people living on this planet. Há 6 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Então aí, ó, é plural e no presente. There were beautiful girls at the club last night. Havia muitas garotas bonitas no clube noite passada. Então você usou o were porque é plural e é passado. There was an Italian boy in my class last year.
havia um menino italiano na minha turma ano passado. Então você usou was porque é passado e é singular. E por último, o edital pede o verbo can, que tem um significado de poder. Você ter habilidade para fazer certa coisa. E ele vai expressar habilidade, capacidade de fazer algo, possibilidade, permissão. Por exemplo, we can't see very well at night. Nós não podemos ver muito bem à noite. Isso expressa uma habilidade. My sister can't sing. A minha irmã não pode cantar. A minha irmã não sabe cantar. Então expressa uma habilidade também. Expressando possibilidade. It can happen with you too. Isso pode acontecer com você também. Tem a possibilidade disso acontecer. Expressando possibilidade. Outro exemplo. Anyone can make this wrong. Qualquer um pode fazer isso errado. Ó, frase afirmativa e usei o N, ok? Expressando pedido. Can you pay my bills? Você pode pagar as minhas dívidas? Aí tá um pedido. E expressando permissão. My sister can dance with you. A minha irmã pode dançar com você. É a permissão que você está dando. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Batemos o edital da IAN em 3 vídeos. Se você não assistiu os outros, dá uma passada aqui no canal que você vai conseguir achá-los. E se você gostou dessa maratona de vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento agora e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. E nos vemos no próximo vídeo.